Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Brasileiros pelo Mundo. E no vídeo de hoje nós teremos a participação da China, da Suíça, da Itália e da França. Sejam todos muito bem-vindos a uma edição de Brasileiros pelo Mundo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que nós escolhemos o país e também da dificuldade que a gente passa aí da descoberta, de adaptação, nosso dia a dia em cada país. Eu sou Jéssica Soares, estou falando da Inglaterra e agora eu convido a Ju, que está na Suíça, para falar um pouco da experiência dela e contar o porquê que ela escolheu esse país para morar. Ju, com você. Olá, pessoal. Eu sou Juliana, eu sou viajante, né? Sou uma viajante nômade. Nesse momento eu estou na Suíça, já passei por alguns países, já há quase 2 anos, né? Que a gente está viajando, sem uma casa fixa, né? Então eu fiquei mais ou menos um ano e 2 meses mais ou menos só na Itália, né? Depois eu fui para a Inglaterra, estive na Holanda, estive na França, em Marsella, e passei 3 meses na Suíça o ano passado, justamente no momento em que estourou a pandemia na Itália. Eu vim para a Suíça, passei 3 meses aqui, depois eu voltei para a Itália. E passei um outro período na Itália. E agora, há um mês mais ou menos, eu voltei para a Suíça e cá estou nesse momento. A gente está aguardando aí. É um período de muita incerteza, né, para todo mundo, especialmente para nós viajantes que temos uma vida nômade, né? Eu sou nômade digital. Eu e meu marido, nós trabalhamos e viajamos ao mesmo tempo. Nós fazemos o nosso horário, mas nós temos cargas horárias para cumprir, né? E é um período de incerteza e a Itália está passando por um momento muito difícil nesse momento. Então, nós decidimos sair da Itália e vir para a Suíça, porque aqui a gente acredita que, apesar de todos os cuidados, né, que a gente tem, que o povo daqui tem, de distanciamento, de se cuidar, existe uma certa liberdade maior de ir e vir. Né? Então, nós não somos privados de sair de casa. Não que a gente fique rodando o dia inteiro, né? Como eu disse, nós temos uma carga horária para cumprir, né, com relação ao trabalho. Mas a qualquer momento a gente pode decidir sair, conhecer uma cidade aqui do lado de Lugano, que é onde eu estou nesse momento, né? Eu estou no cantão do Ticino, que é o cantão dos italianos aqui na Suíça, e a gente já tem uma certa familiaridade com a língua, né? Então para nós é mais fácil do que o alemão ou francês, né? Que também tem o cantão dos franceses aqui na Suíça. E nós achamos que era mais fácil estar aqui, por essa liberdade de ir e vir e de planejar o futuro num momento tão difícil, porque querendo ou não, para nós, daqui 5, 6 dias, que é quando vence meu contrato de aluguel aqui, eu não tenho mais casa, então eu tenho que planejar. Eu preciso dessa segurança do ir e vir, que na Itália a gente não estava tendo, estava muito difícil. Então, por isso escolhi a Suíça, que é um lugar, eu acho que tem mais dinamismo nesse ir e vir e no planejar. E estamos aqui, apesar de ser um país diverso, né? Tem várias línguas, a gente conseguiu se adaptar aqui com o italiano. Eu sou do perfil vidanomade.br e quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais aí da nossa vida viajante, da nossa vida nômade por esse mundo afora, eu vou ficar super feliz em receber. Dá uma espiadinha lá. Obrigada, Ju. Bom, continuando, eu vou perguntar agora para a Bia, que está na China, como e por que ela escolheu a China para morar. Vamos lá, Bia, com você. Prazer estar aqui. Eu sou a Bia Larsa, moro aqui em Shanghai, na China, né, do outro lado do mundo. A gente chegou aqui, eu moro aqui, na verdade, faz 1 ano e pouquinho, ou seja, a gente chegou aqui 1 semana antes de começar toda a história do coronavírus. Então, já imagina o tamanho do desafio que foi, né? Chegar bem aqui, onde tudo começou, sem saber nada do que estava acontecendo, sem ter informação nenhuma. Então, foi um momento muito desafiante, mas muito interessante, assim, para se vivenciar. E eu vim para cá
com o meu marido, ele foi expatriado, então eu trabalhava no Brasil com desenvolvimento humano em uma empresa, e aí é muito interessante porque aqui na China tem um lado muito forte sobre desenvolvimento humano. Então tem muitos cursos bacanas sobre meditação, muitos cursos bacanas sobre medicina chinesa, que é o que eu estou curtindo estudar agora. Seu marido E é é chinês? interessante porque tem... Oi? O seu marido é chinês? Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele foi expatriado, mas é uma empresa brasileira, inclusive. Então, é uma empresa brasileira que tem um escritório aqui. Então, ele veio para cá, eu vim com ele, e está sendo uma experiência muito interessante, assim, porque a imagem que a gente tem da China é uma imagem totalmente diferente do que eu encontrei aqui. Então, eu costumo dizer que a cada dia a gente, sabe assim, quebra um paradigma diferente, a gente descobre algo diferente, e eu me surpreendi muito positivamente, o que é algo muito interessante, né? Uhum. E como que você lidou com essa diferença, né? Porque é um choque cultural muito grande. Eu acho que o Brasil com o Ocidente, né, a Europa, os Estados Unidos, a gente consome muito essa cultura, mas não é comum esse tipo de coisa acontecer com a China. Então, assim, descobrir o dia a dia deve ser muito difícil. Eu não sei se eles falam inglês, se as pessoas aí... Como é que você se adaptou aí, no caso, com o idioma e com tudo? Conta como, né, como é que é a vida aí no dia a dia? Acho que isso é importante para as pessoas saberem. O chinês é algo muito difícil. A gente está ali, né, estudando, fazendo aula, mas é algo difícil, assim, é realmente desafiante. Cada sentença que a gente fala é tipo uma comemoração diferente de tão desafiante que é. As pessoas aqui, elas falam em alguns lugares específicos, se você vai num restaurante que é mais internacional, até rola o inglês. Mas nosso principal meio de comunicação é sinais, e também a gente pega e, né, tradutor, quando você não consegue falar, e a gente vai se virando. Então, assim, acontece muito perrengue, né? Mas a gente consegue se comunicar. Mas é muito interessante, assim, tipo, viver na China e poder enxergar essa cultura que, como você falou, é tão diferente da nossa, sabe? É realmente um outro jeito de pensar. Então, a gente tem que estar muito aberto, porque para aproveitar realmente cada experiência, e eu acho que isso faz a gente crescer muito, sabe? Até se colocar no lugar do outro, do jeito que o outro pensa, que é um jeito muito diferente. Bia, passa para a gente, então, como que a gente te encontra, como que a gente pode saber um pouco mais sobre você, sobre sua vida na China. Eu queria que você deixasse esse link, esse contato para as pessoas pudessem acompanhar você também. Perfeito, perfeito. E é muito interessante porque eu costumo passar muito do meu dia a dia mesmo, sabe? Que é realmente tão diferente. Então, tem o arroba no Instagram, que é bia.alarsa, ALARSA, e tem o YouTube também, que é Bia Alarsa Descobrindo a China, que lá também tem vários vídeos, inclusive de várias viagens, porque aqui, né, a China é gigante, tem muito lugar bonito, tem uma viagem incrível que a gente fez para a Muralha da China, tem outro lugar que é como se fosse um parque, meio Avatar, enfim, tem bastante coisa legal. Obrigada, Bia, obrigada mesmo. E dando continuidade, agora nós vamos conversar com a Dani para falar por que ela escolheu a Itália para ser casa dela. Dani, com você. Vamos lá, gente. Já sabe, meu nome é Daniela. Enfim, eu escolhi a Itália em si por conta da minha mãe, né? Minha mãe, ela é italiana. Então, ela foi muito novinha para o Brasil, então o sonho dela, a vontade dela era retornar para a Itália. E aí passou a ser meu sonho também. Só que o que mais me motivou mesmo foi a insegurança que a gente estava vivendo no Brasil. O Brasil, infelizmente, principalmente a região onde eu morava, a região metropolitana de Salvador, estava se tornando um local muito perigoso. Então, assim, eu vivia saindo, para qualquer lugar que eu fosse, eu ia sem aquela certeza de como eu iria voltar.
Então, isso para mim, principalmente que eu tenho filhos, estava sendo assim terrível. Então, a gente começou a analisar qual seria a melhor opção para a gente tentar oferecer, né, um futuro mais seguro, né, para os nossos filhos, em vários sentidos, tanto em saúde, segurança, educação, que infelizmente o Brasil não estava dando esse suporte, principalmente porque eu tenho um filho especial. Então, eu estava sofrendo muito em relação ao tratamento dele, a inclusão dele, estava sendo algo muito difícil no Brasil. Então, isso fez com que a gente viesse a oportunidade para vir para a Itália, devido a minha mãe ser italiana, eu tenho a facilidade da cidadania. Então, viemos. Malicuia, vamos. Então, hoje eu me encontro aqui na Itália, amando viver aqui, amando desfrutar cada momento com eles, ser mãe, dona de casa, poder sair na rua sem medo, passo uma moto, eu não me escondo, eu não corro, porque no Brasil, até para eu entrar no carro, eu tinha que olhar ao redor para ver se tinha alguém que eu desconfiasse para eu poder entrar no carro, porque eu tinha medo. Então, eu vivia apavorada lá. Aqui não, aqui eu consigo viver, mas de uma forma mais tranquila, né? E englobando todos os sentidos, englobando saúde, educação, segurança, alimentação. Então, o poder de compra que a Itália lhe dá também essa satisfação de viver aqui. Então, assim, eu procuro também, através do meu Instagram, passar essa experiência, a minha experiência, porque a Itália ela é muito um país de depende. A minha experiência não é a mesma de fulana, não é a mesma de ciclana, porque aqui depende de cada região. Quando eu ouvia muito isso quando estava no Brasil, a Itália do depende, a Itália do depende. Hoje eu consigo entender. Então, através do meu Instagram, eu tento passar a minha experiência de como é viver aqui na Itália como mãe de um menino especial, uma criança atípica, mãe de uma criança atípica, como é a educação, como é que meu turismo mesmo aqui, se eu saio para resolver alguma coisa, eu já aproveito para turistar, já aproveito para conhecer, já aproveito para tirar foto, já aproveito para falar do local. Então, assim, tá sendo uma experiência super gratificante. Eu sou muito, muito, muito grata por tudo que vem acontecendo. Do tempo que eu cheguei aqui, eu estou aqui vai completar 2 anos em julho. Então, assim, foram 2 anos bem intensos. Então, assim, amando mesmo. A única coisa que eu não gosto aqui da Itália é o preconceito. Infelizmente, a Itália é um país muito preconceituoso. Eu vi isso muito quando eu estava no Brasil. Só que eu estou sentindo agora o preconceito. Algumas, não vou dizer que é 100%, né? Mas 70% dos italianos, pelo menos aonde eu passei, aonde eu tenho um contato com o vírus, são preconceituosos com quem vem de fora, principalmente se você não sabe a língua. Então, assim, o preconceito aqui existe, é grande. Meu marido também, ele percebe bastante isso, principalmente que ele está sempre na rua, porque ele trabalha, então está sempre lidando com pessoas, então ele sente na pele o preconceito. Qual é a região que você mora, Dani? Eu moro na região centro da Itália, próximo a Roma. O nome da cidade é Frosinone. É comum a gente ouvir em questão de preconceito, eu não sei se a Ju pode concordar comigo ou não, porque ela morou, né? Eu só fui como turista. É comum as pessoas falarem de preconceito na região do norte da Itália. No norte. Exato. Sim, o norte, o sul. Geralmente, no sul, eles falam que são os brasileiros, né? Eles são mais acolhedores, eu ouço falar que eles são mais acolhedores, mais calorosos, mais alegres, bem mais parecido com aquele astral do brasileiro, sabe? Parece que tem essa grande diferença entre o norte e o sul. Entre o norte e o sul. Mas depende também muito do lugar do sul, viu? Eu passei uns 10 dias na Calábria e também senti isso na pele, assim, dos olhares, de não estarem acostumados a verem negros na rua
ou se vêm negros é porque são negros que são imigrantes, enfim, que vêm de outros países também, da África e tudo mais. Então, eu senti isso na pele. Já em Nápoles, é completamente diferente. O seu marido diferente. é napolitano, não é, Silvia? O Luca é napolitano, exatamente. E você lá sentiu, realmente parece Brasil. Você sentiu preconceito na família, na região? Não? Jamais, em Nápoles não. Em Nápoles nunca, nunca, nunca. Realmente parece Brasil, gente. É uma coisa louca. Eu já ouvi dizer que são os italianos cariocas. Eu não sei se é verdade, mas... E aqui eles têm muito costume de como você se... que as pessoas falam assim, italiano nem repara como você se veste, né? Você vai... Eu sofri aqui porque, assim, eu adoro andar de chinelo, gente. Se eu pudesse... eu ia Você tá na região errada, mulher. Você tem que ir pro sul, mulher. Vai pro sul, desce. Eu fui andar de chinelo... Eu tenho uma amiga que mora há anos aqui. Em Roma, na região de Roma. Ela olhou assim, você vai para onde de chinelo? Eu fiz, eu vou para a rua. Não, menina, não ande de chinelo aqui, porque o povo vai olhar, vai estranhar. Nossa, olha como os costumes, gente, que loucura. Mesmo país. Um comentário básico. Aqui na China, a gente está andando e é normal ver pessoas andando de pijama, assim. Você pode vestir o que você quiser aqui. Em Londres vai julgar, né? Maravilha. Em Londres é um lugar de pessoas com tipos de cabelos, né, igual de Maria Chiquinha. Você vê idosos com cabelo cor-de-rosa de Maria Chiquinha andando pela rua. É claro que ninguém fala nada, mas todo mundo nota, porque é uma coisa assim, muito extraordinária. Mas é uma coisa muito comum. Você faz no supermercado e você encontra muitas pessoas de pijama. Nossa, gente, imagina, italiano do norte, aquela região de Milão ali, toda aquela região da moda, imagina, eles andam super bem vestidos, eles vão sair de casa, eles se produzem. A região do Vêneto, lá, bem no norte, lá, eles são super preconceituosos também. Eu sou da região do Vêneto, a minha família é da região do Vêneto, e eles são preconceituosos com eles mesmos. O norte tem um preconceito, Milano tem um preconceito muito grande com quem é de Roma. É uma briga, é uma disputa. Então, imagine para quem vem de fora, né? Imagine uma brasileira aqui perdida. Que está no meio do tiroteio. Fala, calma, gente, eu sou café com leite. Exatamente. Só que aí é uma coisa, um conselho que eu digo, né? Não permitam, não baixem a cabeça. Você não sabe o idioma, vai ali no celular e veja como é que responde. Mas não baixem a cabeça, porque é pior. Eu tenho uma farmácia mesmo aqui, que hoje em dia eles me respeitam e têm a maior paciência para me atender. Mas por 2 vezes eu fui lá e fui muito mal atendida. Até que na segunda vez eu não permiti isso. Eu não permiti, eu falei, eu estava lá educadamente, falando com educação, então, por favor, ela falasse com educação, porque eu não estou pedindo favor. Estou pagando. Não estou lá pedindo favor, eu estou lá para comprar medicamento. Não estou pedindo, por favor, me dê um medicamento que eu estou precisando, não. Estou lá para comprar. Então, tenha educação e me trate com educação, da mesma forma que eu estou tratando. Se é para tratar com ignorância, eu vou tratar com ignorância. Eu fui com a frase pronta, gente, porque eu já sabia que ela ia me tratar mal. Então, eu fui lá para poder pronunciar tudo bonitinho, para poder não dar... Hoje em dia, não. Hoje em dia, sou muito bem atendida lá, mas porque eu não permiti, porque tem muito, infelizmente, tem as pessoas que ficam com receio, porque não sabem falar direito a língua, e baixam a cabeça. Não faça isso. Depois que ela foi lá e falou e se impôs, o italiano tem muito dessa. Ele tem uma casca dura, né? Mas depois que você quebra essa casca, aí parece que tudo muda. A forma como eles te enxergam, depois a forma como eles te tratam, eles acabam mudando a forma de pensar com relação a você. Conte agora como e por que você escolheu a França para ser o país da sua casa. Então, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Boa noite. Eu não sei exatamente que horas esse vídeo vai ser transmitido. Eu sou Silvia Regina, lá do Instagram Silvia Regina. Tenho 34 anos. Eu estou na França há exatamente 4 anos. É isso? Isso mesmo. Eu pisei aqui pela primeira vez, na verdade, em 2016, para estudar. Aqui acabei conhecendo meu marido e a gente se casou no ano de 2017.
Mas, em um primeiro momento, eu estava morando em Paris. Morei na capital francesa durante 2 anos, e aí depois resolvemos vir para o sul da França, para ficar um pouco mais próximo da Itália, e também pelo fato daqui ser uma região muito mais ensolarada do que a região parisiense, e era algo que fazia muita falta para a gente. Somos 2 pessoas muito solares, e aí resolvemos migrar aqui para o sul da França, e eu estou aqui desde julho de 2019, vai fazer logo mais 2 anos que eu estou no sul da França, especificamente na cidade de Nice, que é uma cidade também considerada grande para os padrões franceses, mas para o nosso padrão aí no Brasil bem pequena, porque tem 350 mil habitantes. E como é que foi, o que você achou de diferente, né? Que você viveu em Paris e agora você vive em Nice. O que você consegue comparar de diferença entre as 2 capitais? Na verdade, você colocou muito bem agora. Eu vivi na capital francesa, que é Paris, e aqui eu também moro numa capital, embora seja muito pequenininha, que é a capital da Riviera Francesa, Nice, né? Que é bem pequena, inclusive para os nossos padrões. Infelizmente, devido à pandemia que a gente ainda está vivendo, Nice sofreu muito. Então, aqui, por exemplo, para emprego, a região aqui da Riviera Francesa vive praticamente de turismo. 70%, 80% da região é turismo, e aí, por conta da pandemia, isso aqui acabou ficando um pouco às moscas, né? Tá sendo bem complicado. Eu hoje trabalho como community manager freelancer, então eu consegui aí me virar bem, inclusive nesse período, mas a cidade tá sofrendo bastante com isso. E em relação à capital Paris, eu senti uma diferença enorme mesmo, porque é uma coisa para se estudar, inclusive para quem pretende vir morar na França, né? Tem muita gente que fala, eu quero ir direto para Paris, eu quero ir direto para tal região. Acho que um dos maiores conselhos que eu posso dar, primeiro, obviamente, é aprenda a língua francesa, porque isso vai ser metade do trajeto para você conseguir arranjar um emprego, ou se virar ao mínimo na sociedade, mesmo a sociedade francesa sendo muito fechada, né? Mas aprenda a língua e, se possível, já venha com uma outra língua também, o inglês, que pode te ajudar a abrir outras portas, e esteja aberto, né? Esteja aberto para fazer, se você não vem expatriado já com o trabalho, esteja aberto, enfim, para fazer outros tipos de trabalho, tenha a mente aberta, e eu acho que isso é uma dos principais pontos da imigração e da expatriação, a gente se abrir para um mundo novo aí que a gente está conhecendo, e não ficar com aquele mimimi de isso eu não faço, aquilo eu não faço, é realmente arregaçar as mangas e entender que se a gente quer se inserir na cultura local, se adaptar no novo país, a gente tem que arregaçar as mangas também e dar um pouco a nossa cara a tapa. E você acha a noção de emprego, trabalho, é difícil para a região de Nice? Porque, como você disse, é 80% mais região de turismo, né? Então, para conseguir empregos de uma maneira geral, é mais difícil, é mais fácil? Aqui no sul da França, obviamente, se você trabalha na área da hotelaria, vai ficar muito mais fácil, não em um ano de pandemia, né? Vamos deixar isso claro, mas fica muito mais fácil. Aqui, 30%, 40% dos contratos são sazonais. Então, na França, assim como em outros países da Europa, a gente tem vários tipos de contrato de trabalho, mas é o contrato a tempo indeterminado, que é o CDI, e o contrato do Redeterminé, que é o CDD. Então, são contratos sazonais de 3, 4 ou 6 meses, e aí o resto, como as pessoas perguntam, como as pessoas fazem para viver o resto do ano? A França tem uma política muito assistencialista, graças a Deus, enfim, a tudo que pode proporcionar ao seu povo. Então, os outros meses do ano, as pessoas são cobertas por um seguro-desemprego, que é, enfim, obviamente, debitado do salário, as pessoas pagam por isso, vem no imposto e tudo mais, mas elas têm a famosa chômage, que é conhecida aqui na França, que depois que você acaba um trabalho por um tempo determinado ou indeterminado, você tem direito a esse benefício. Mas, para quem quer vir morar aqui no sul da França, uma coisa que eu costumo dizer é, ou já venha com o trabalho certo, ou, enfim, seja um freelancer, que saiba se virar em outras coisas, porque é um pouco mais complicado, e a gente sente que, por ser uma cidade pequena, uma região muito pequena, eles dão preferências à vaga de emprego às pessoas que são
obviamente, franceses da região. A respeito disso, né? Aqui. E quando nós moramos lá em 2010, nós sentimos isso na pele. Meu marido ia procurar emprego e como nós éramos... Ele tem cidadania portuguesa, mas como nós éramos brasileiros, a preferência era para os portugueses, né? Exato. Por isso que é uma coisa que eu bato na tecla, principalmente em um país como a França. Se você não fala ao menos um pouco de francês, e se você não tem, se você tem um trabalho muito específico, né? Eu sou engenheiro, sei lá, engenheiro náutico, e realmente precisam me contratar. Se você fala inglês, você passa bem. Agora, se você vem para cá, você quer conquistar um trabalho, uma independência, e você não fala nada de francês, esquece, porque suas chances vão lá para baixo. Obviamente, você está concorrendo com locais. Então, você tem que saber dominar a língua, e aqui é muito importante mesmo, porque não digo que a gente sente o preconceito por não falar a língua, mas aqui na França, o francês também não fala muito inglês. Então, a comunicação, e português menos ainda, espanhol menos ainda, a comunicação fica muito mais difícil, você não consegue comprar um pão. Então, por isso que eu digo, para quem quer vir morar na França, se prepare, fale pelo menos um nível intermediário para você conseguir se virar, e aquilo, né, Jéssica, para você conseguir se virar no caso que precise de uma prefeitura, no caso que precise da Médico, polícia, né? sei lá, e aí vai, exatamente. Pois é. Eles não gostam de falar o inglês, né? Eles Não, não têm essa familiaridade aí com a língua inglesa, não. Nossa, não, nem um pouco, né? Eu senti isso em Marseille, quando a gente... Eu não conheço muitos lugares da França, né? Eu conheço uma região que é parte de Calais, né? Que é onde a gente faz a travessia de carro, para poder atravessar de carro ou de barca. E a região lá, meu marido se vira um pouquinho assim no francês, então dá para pedir uma comida, alguma coisa, né? Mas quando nós fomos em Paris e quando também nós fomos sempre para uma região chamada Berny-Rivière, e que fica mais ou menos uns 40 minutos, 35 minutos de distância de Paris, e lá tem muitas pessoas que falam inglês, mas como vocês falaram, dentro de supermercado, dentro de farmácia, essas coisas as pessoas não falam, e a gente vai na mímica, né? Você mostra lá e tenta, e você vai lá e compra, mas realmente durante o turismo é muito diferente de quando a pessoa está morando, né? Porque as pessoas realmente precisam ter vida, precisam ir ao médico, né? Numa farmácia, precisa conversar com alguém ou receber um telefonema de um banco ou qualquer coisa do tipo, e realmente a comunicação é fundamental, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!